Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda. Se você está ouvindo aí, vendo pelo canal do YouTube, você também está no canal do YouTube Sherlock Holmes. E eu quero convidar você aí para já se inscrever no canal ou na plataforma de podcast que você está ouvindo. Você pode seguir aí o podcast. Deixa seu like, deixa seu comentário aí onde você está ouvindo, porque é muito importante e é legal também. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês, seja em qual plataforma for, dá uma sensação assim de que eu não tô falando sozinha. Sabe? Pra gente estreitar um pouquinho mais o nosso relacionamento aqui, umas com as outras, uns com os outros, que eu sei que também tem rapazes que escutam o podcast, tem vários dando testemunho por aqui. Mas é isso, sejam muito bem-vindas. E por falar em relacionamento aqui umas com as outras, eu não sei vocês, mas eu sou muito de categorizar as pessoas que eu conheço. Não sei como é que você faz isso, mas eu sou muito assim. Eu tenho as pessoas que eu conheço, que eu já ouvi falar, que eu sei o nome, que eu sei quem são, eu sei, né, se você me falar o nome eu vou saber quem é, então eu coloco como conhecidas. Tem aquelas pessoas que são colegas, por exemplo, colegas de trabalho, né, então é um pouquinho mais do que conhecido, são colegas de trabalho, e tem aquelas pessoas que são amigas, e tem aquelas pessoas que são melhores amigas. Quem mais é assim? Levanta a mão. Uma forma de categorizar as pessoas que a gente conhece. E é assim, né? Na verdade, funciona dessa forma. Não dá pra gente chamar todo mundo de amiga, muito menos de melhor amiga. E também não dá pra dizer assim que a pessoa que você conta tudo da sua vida, que sabe tudo sobre você sabe tudo sobre ela, que é só uma conhecida, vai. Também não dá pra dizer isso. E, gente, como é que relacionamentos funcionam? Bom, precisa haver conversa, né? Então, assim, por exemplo, você aí que comenta aqui, você que tá aqui, talvez você me conheça do que eu produzo aqui de conteúdo, talvez eu até saiba quem você é também pelos seus comentários, talvez eu até te siga, não sei. Mas aí nós ainda somos conhecidas, certo? Mas pra gente dizer que a gente é amiga mesmo, pra gente aprofundar esse nosso relacionamento, você precisa me ouvir, eu preciso contar coisas pra você, eu preciso abrir meu coração pra você, a gente precisa daquela coisa que eu falo de santa vulnerabilidade, eu preciso ouvir você também. Para a gente aprofundar nosso relacionamento, eu preciso conhecer você melhor, preciso saber da sua vida, preciso conhecer até mesmo o seu coração, para a gente dizer que somos melhores amigas, preciso conhecer um pouquinho do seu coração também, né? Sem essas conversas, a gente não vai ter um relacionamento, né? Se a gente não está conversando aqui, fazendo de fato uma troca em conversa, a gente vai conhecer, a gente vai saber, eu vou entender seu conteúdo, você vai entender o meu, mas dizer que a gente tem assim um relacionamento, não dá, né? Você não vai virar por aí e dizer assim, Sherlock Holmes, minha melhor amiga. Não, você fala, conheço, escuto o podcast dela, vejo o canal dela, mas não dá pra dizer que a gente tem uma intimidade, né? Não dá pra dizer que a gente tem uma intimidade. Então, assim, até mesmo para que a gente venha a ter um relacionamento como eu tenho hoje, eu tenho amizade com algumas pessoas que eram minhas seguidoras, tenho mesmo amizade zona, de ver até aqui em casa, dormiu aqui em casa, outra também que já, tenho várias amigas que antes de serem minhas amigas, eram minhas ouvintes, né, eram minhas seguidoras, mas para que essa amizade ela acontecesse, precisou haver um movimento, né? E elas virem até mim ou eu ir até elas. Precisou haver esforço das duas partes em vários sentidos, de se encontrar, de conversar, de dedicar tempo mesmo. E a gente precisou ir alimentar esse nosso relacionamento. E além de tudo, né, além de tudo isso que eu falei pra vocês, de que a gente tem que conversar, de que a gente tem que ouvir, a gente ainda tem o fator de que você tem que gostar de mim, né? E eu tenho que gostar de você. Claro que é muito mais fácil você dizer que gosta da Sherlock Holmes porque você só vê aqui o conteúdo que eu produzo, você não convive comigo diariamente, você não convive com os meus pecados, o seu pecado não tem que lidar com o meu pecado. Leia o livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, que você vai entender. Mas enfim, você sabe como é que funciona, você sabe como é que os relacionamentos eles vão funcionar. Eles ainda têm esse fator de que você tem que gostar de mim e eu tenho que gostar de você também. Né? Mas o ponto é, não tem como a gente dizer que tem intimidade, querer sequer ter intimidade, se você não me ouve, se eu não te escuto, se eu não falo com você, se eu não desabafo com você, se nós não conversamos, se nós não fazemos uma troca. E é claro que eu não estou aqui falando só de mim e de você, dos seus relacionamentos, das nossas amizades. Não, gente, eu estou falando de que nós não temos como querer ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, se nós não o conhecemos de
fato, se nós não ouvimos a voz de Deus e se nós não falamos com o Senhor. Lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Bom, gente, olha só, vamos começar já estabelecendo que o nosso relacionamento com Deus já é bem diferente dessas coisas que eu falei sobre nós duas, ou sobre você e outras pessoas, e tem muitas vantagens, muito mais vantajoso. Por quê? Ele já te conhece, Deus já conhece você, e muito, ele te conhece desde antes da fundação do mundo. 2, ele já gosta de você, olha aí, já facilitou, né? Ele já gosta de você, ele já te ama, ele provou esse amor dele por você na cruz do Calvário. 3, foi ele que se moveu até você, não é? Foi ele que começou essa conversa, foi ele que te atraiu para essa conversa, para esse relacionamento com ele. Foi ele que moveu todas as coisas, inclusive a morte na cruz, para que esse relacionamento fosse reestabelecido. 4, esse esforço foi o esforço feito por Deus, por Jesus, acima de tudo. E 5, ainda quando nós não queremos fazer a nossa parte, ele ainda está aqui disponível. E é isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre oração. No livro Hábitos Espirituais, eu acho muito legal como o autor ele coloca, faz essa conexão entre nós temos esses chamados, né, esses chamados meios de graça com os quais nós podemos nos aproximar do Senhor e com os quais o Senhor derrama suas bênçãos sobre nós, sua bondade sobre nós, e essas vias são palavra, igreja e oração. E eu gosto como o autor ele coloca que essa palavra, igreja e oração são a voz de Deus, o corpo de Deus e os ouvidos de Deus. Eu achei muito bonito isso. Primeiramente, Deus fala com a gente por sua palavra, a Bíblia. Ele revela o seu Filho. E esse mesmo Deus que fala com a gente, ele nos convida a ouvir a sua voz, também quer ouvir a nossa voz. E todos os relacionamentos, como eu falei para vocês, envolvem essa conversa. Não tem como a gente se aprofundar no relacionamento sem essa conversa, sem essa troca mesmo. E não é diferente com o nosso Senhor, no sentido de que ele nos dá o privilégio de nos relacionarmos com ele por meio de Jesus Cristo. Ele fala conosco e ele nos ouve, e isso é a base de todo relacionamento. Esse relacionamento que ele mesmo nos atraiu. A diferença, grande diferença, é no sentido de que nós não estamos conversando como iguais. Nós e Deus. Aqui nós conversamos como iguais, mas nós e Deus não conversamos como iguais, porque ele é o grande Senhor, ele é o Criador de todas as coisas, nós somos suas servas. Apesar de que em algumas pessoas com uma teologia muito ruim, querem ficar colocando como se nós estivéssemos falando de iguais para iguais, né? Mas vamos baixar nossa bolinha. Vamos nos colocar no nosso lugar e ter reverência nesse relacionamento com Deus. E aí eu quero focar em alguns pontos dessa leitura de Tiago que eu fiz com vocês. Em primeiro lugar, que quer você esteja aflita ou feliz, você tem que ir a Deus. Como disse ali na palavra. Alguém de vocês está com problemas, está sofrendo? Ore, você deve orar. Alguém de vocês está alegre? Cante louvores, ele deve agradecer, ele deve dar ações de graças, né? Então, gente, nós já somos salvas, nós estamos num mundo caído e é por isso que aqui debaixo do sol esquenta muito, inclusive tá bem quente. E aí é sempre essa mistura de agre e doce, coisas boas acontecendo em meio às tristezas que estão acontecendo. Então ainda é assim, a gente ainda fica lidando com esses diferentes estados da alma. A gente passa por alegrias, a gente passa por tristezas. Mas qual seja o estado da alma que a gente está passando, Deus nos dá um dever. Não existe nenhum momento que a gente passe alegria ou tristeza, que Deus não nos convide a ir até Ele.
Na miséria, o nosso dever é a oração. Quando estamos tristes, nosso dever é a oração. E na prosperidade, na nossa alegria, o nosso dever é dar graças a Deus. A tristeza tem que nos fazer orar e a felicidade tem que nos fazer agradecer, seja em oração, seja cantando louvores ao Senhor. Então, a oração ela é o melhor alívio para a tristeza. Você não vai encontrar alívio postando sua tristeza nas redes sociais, ainda que você possa fazer esse tipo de desabafo, ainda que você possa desabafar com suas amigas, com seu marido, mas o consolo realmente você vai encontrar nos braços do Pai, indo a Ele em oração. E em tempos de misericórdia, de conforto, de alegria, cantar louvores a Deus é o que é mais apropriado. E aquilo que eu falei com vocês, gente, a gente tem uma tendência a lembrar de orar quando nós estamos precisando da misericórdia de Deus e esquecer de dar louvores quando Ele nos responde. O segundo ponto é que não orar pelos outros é falta de amor. Não esperar isso dos outros é orgulho. Essa não é uma frase, essa é a frase de Thomas Manton. E eu vou repetir, não orar pelos outros é falta de amor. Não esperar isso dos outros é orgulho. A palavra diz, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que sejam curados. O Senhor, Ele quer que nós reconheçamos os nossos pecados para que nós possamos nos arrepender de forma efetiva. Ele quer que nós confessemos nossos pecados uns aos outros também para que possamos orar um pelos outros de forma mais efetiva. E nós falhamos muito nessa parte de confessar os pecados a Deus. Mas a Bíblia ela conecta o tempo inteiro o perdão com a confissão. Quando nós estamos cientes dos muitos pecados que nós cometemos, a misericórdia ainda é mais gloriosa. Você sabe como a palavra diz sobre isso. A gente confessar os pecados para o Senhor mesmo é a melhor forma de você ter aversão a esse pecado, a não ficar se acostumando aos pecados, a não gostar desses pecados. Thomas Manton fala que o pecado é doce quando nós cometemos, mas ele é amargo quando nós nos lembramos. E se nós ficarmos fugindo dessa parte, né, de confessar os pecados, gente, a Deus acima de tudo e também a uns aos outros, porque é importante essa prestação de contas, você ter alguém caminhando com você também com relação à prestação de contas. E orem um pelos outros. Observe que é dever do cristão aliviar os outros por meio das suas orações. E, inclusive, isso é uma ótima forma de você se manter motivado a orar. Já falei algumas vezes com vocês sobre como eu gosto de caderno de oração. Abro o caderno, uso uma página para anotar as orações, pedidos de orações de amigos, familiares, e o outro para anotar os meus pedidos de oração. E isso é bom porque também me move mais a orar, eu ter que orar pelas pessoas que eu coloquei que ia orar, né? Quando a gente diz que vai orar por alguém, não é só mandar aquela mãozinha no WhatsApp botando lá, tipo, isso não é uma oração. Oração é você se colocar diante do Senhor e orar genuinamente por aquela pessoa. Isso é o nosso dever, aliviar os outros com as nossas orações. E a gente vive num tempo muito bom, porque a gente pode orar umas pelas outras até mesmo por um WhatsApp, mandando áudio, ligando. Eu tenho uma amiga que a gente faz isso direto uma com a outra, uma orando pela outra em áudio. Então a gente pode usar para o bem essas tecnologias também. E a oração de um homem justo é poderosa e é eficaz, como diz a palavra de Deus. A pessoa que é descrita aqui na palavra que ora, ela é descrita como justa. Mas não é que ela é justa. Você sabe que nós não somos justos. Significa que o homem é justo em Cristo. Ele é justificado pela fé. Certifique-se do seu interesse em Jesus, porque tudo depende disso. A palavra de Deus diz que nunca ninguém vai buscar a face de Deus em vão. E isso tem que ser o nosso maior incentivo para buscar. Buscar porque isso é um privilégio comprado por Jesus. A gente pode se achegar ao Senhor em oração, a gente pode levar nossos pedidos, nossas alegrias, nossas tristezas. Nós podemos estar em comunhão com o Senhor porque Jesus comprou isso pra gente. E o David Mathis, nesse livro, né, que é muito legal, inclusive eu indico para vocês, eu reli no ano passado. Se você não viu o vídeo de eu
falando das minhas leituras, você pode ver lá no canal. E ele diz que a oração não é por fim obter as coisas de Deus, mas obter Deus. Então vamos aproveitar aí essa força de começo de ano, cheia de empolgação para fazer tantas coisas e colocar a oração como uma das nossas prioridades para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Ana, então eu vou conversar, vou falar com o Senhor em oração, mas e para ouvi-lo? Você vai ouvir na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você escuta o que o Senhor tem para dizer para você. Amém? Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de mandar para outras pessoas também, para suas irmãs aí, que você quer orar durante esse ano com elas. Mande esse episódio para elas. Um grande beijo e até o próximo episódio. Gente, só para avisar que no próximo episódio eu vou falar sobre o caderno de oração. Então fica por aí, eu espero vocês. Se inscreve aqui no canal ou no Spotify, seja onde for. No próximo episódio eu vou falar vários usos para o caderno de oração. Espero vocês.